Minha gente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Você está no canal Pensar Biblicamente, meu nome é Matheus Andaletti. Nesse vídeo eu quero te conduzir a algumas reflexões sobre livros, leitura, autores, a partir desse livro que eu li recentemente chamado A Arte de Escrever, do filósofo alemão chamado Arthur Schopenhauer. Aí ó, tá aí pra você. Eu tô aqui com a versão LPM Pocket, versão de bolso, né? Mas também tem outra tradução da editora Martins Fontes que está com o título O Ofício de Escritor, algo assim. E bem, esse livro ele é uma compilação de textos do Arthur Schopenhauer sobre esses assuntos que eu mencionei: linguagem, livros, leitura, erudição. Eu vou deixar o sumário aqui para você ter uma noção do que se trata. Mas assim, esse livro ele é a compilação desses assuntos que na realidade são textos que originalmente estão dentro de uma obra maior do Schopenhauer chamada Parerga e Paralipomena, que foi publicada em 1851. A tradução é algo como Acessórios e Remanescentes, tá? É a principal obra dele. Enfim, dito tudo isso, o meu objetivo nesse vídeo é trazer alguns trechos desse livro e ao mesmo tempo trazer algumas reflexões sobre a leitura, que eu acho muito importante, porque primeiro que o brasileiro normalmente lê pouco, mas quando lê, a gente acaba muitas das vezes caindo em algumas armadilhas que a gente às vezes não para pensar, que ele apresenta aqui algumas questões que a gente não para refletir. Por exemplo, ele faz uma crítica muito ferrenha, né? Esse velhinho aqui, ranzinza, olha a cara dele de mal. Ele faz uma crítica muito veemente aos escritores da sua época, bem como aos leitores, que só leem coisas que são publicadas recentemente, como se tudo o que foi escrito atrás de 30 anos atrás, que redundância, né? Mas não tivesse mais relevância. Tudo que é novo é melhor, a ideia, né? É melhor, é superior, é um progresso. E na realidade ele fala que os autores, muitas das vezes, têm uma motivação para escrever que não é uma motivação boa. E por conta disso, eles não são os grandes escritores, não são as mentes eruditas, as mentes raras e elevadas, como ele gosta de mencionar, certo? Então você vai notar isso na leitura desse livro. Então bora lá para as ideias, né? Por exemplo, ele diz aqui na página 21 a respeito, eu quero falar primeiro sobre a motivação com a qual a gente aprende e com a qual a gente ensina, tá bom? Ele diz assim: pois tudo que se realiza em função de outra coisa é feito apenas de maneira parcial, e a verdadeira excelência só pode ser alcançada em obras de todos os gêneros, quando elas foram produzidas em função de si mesmas e não como meios para fins ulteriores, tá? Então tem muito escritor na época dele, e hoje em dia a gente sabe que, só quer lacrar, só quer surfar no hype, né? Só quer fazer livros pra, bombar, mas ele não tem uma mensagem forte a passar. Você sabe que o livro é raso, superficial, com ideias muito populares, muito pequenas. Não é um conteúdo que você pode realmente se agarrar e, você vai crescer como pessoa. Então ele faz essa crítica, presta atenção com o que você está lendo. Presta atenção também como que você está obtendo esse conhecimento. Porque eles não fazem por amor ao ofício de escritor, mas como meio de ganhar. E você também, quando está lendo o livro, não lê o livro com o objetivo de
crescer em instrução, em sabedoria, se formar. Às vezes a gente lê os livros com o intuito de parecer intelectual. É o que está aparecendo hoje em dia, né? Está sendo muito fomentado, e por um lado é bom, as grandes listas de livros, né? Os livros que estão sendo publicados, mas infelizmente, às vezes as pessoas ficam muito presas à quantidade de livros que leem por ano, né? 60, 80, 100 livros por ano, e não se preocupam com o motivo, o que está levando a pessoa a ler tudo isso. Ou ela está se preocupando em realmente absorver o melhor do que aqueles autores escreveram? Você que está me ouvindo, quando você busca um conhecimento, qual é o motivo que te leva a buscar esse conhecimento? Será que você quer parecer intelectual, erudito, um gênio, alguém inteligente, alguém que está por dentro dos assuntos? Será que você quer ganhar mais seguidores? Você só quer apenas e tão somente ganhar um dinheiro? Né? Não há nada errado você ganhar pelo aquilo que você produz, mas qual que é a sua real motivação? Você faz com amor? Que é o que é a crítica que ele fala. Olha, ele até fala na página 23, só se dedicar a um assunto com toda a seriedade alguém que esteja envolvido de modo imediato e que se ocupe dele com amor. Com amore, que ele coloca em latim, né? E sempre de tais pessoas e não dos assalariados que vêm as grandes descobertas. Você quer fazer uma grande diferença? Não vise só o dinheiro, não vise só os seguidores, pense no amor, no exercitar da sua profissão com seriedade, né? Enfim, a segunda reflexão que eu quero trazer aqui é a respeito de você pensar com profundidade sobre os assuntos. Primeiro, sobre os assuntos e os objetos, e segundo, sobre os livros. Porque o que acontece, tá? Vou pegar aqui só esse pauzinho aqui que é do meu tripé e acabou saindo, mas eu vou pegar isso aqui apenas como um aparato para ilustrar um ponto que eu quero te passar, tá? Qual que é a crítica do Schopenhauer? Muita gente não pensa sobre as coisas em si, não pensa, por exemplo, sobre esse objeto, mas pensam sobre os livros que se escreveram sobre o objeto. Não pensa sobre o tema, pensam nas fofocas, nos livros, no que disseram sobre o tema. E não há nada de errado você pesquisar o que outras pessoas falaram sobre o tema, mas você mesmo pensou com seriedade, com profundidade sobre o assunto? Porque senão você fica refém dos outros, do que a cabecinha dos outros tem a dizer, né? E aqui eu abro um parêntese para as pessoas que muitas vezes, pra gente, né, que muitas das vezes, porque eu já caí nesse erro, de só ler os comentadores, mas não ler as obras originais, não buscar a fonte, beber na fonte. Por exemplo, na questão do universo bíblico, como aqui é um canal cristão em especial, tem muita gente que lê a Bíblia, mas assim que lê um versículo já vai correndo para saber o que o comentário tem a dizer, ou para ouvir uma pregação, né? Não reflete, não pensa, não medita com profundidade, mas já sai correndo para ver o que os outros têm a dizer. Isso é um erro, isso é um erro. Claro que é importante, em alguma medida, você ter autores com quem consultar, em quem meditar, até porque às vezes você pode estar viajando na maionese, né? Você sempre vai errar em algum nível na sua primeira interpretação sobre algum autor, né? É difícil que alguém leia, por exemplo, os grandes autores, as grandes mentes eruditas, também, né, aqui no caso me referi a Platão, a René Descartes, a Aristóteles, os filósofos, por exemplo, e não cometa alguns erros de interpretação, né? E aqui, por exemplo, dando uma ilustração dentro do meu universo de estudo, que foi também a psicologia, eu me formei agora recentemente, mas, por exemplo, a gente lê muito artigo sobre
Freud, sobre Skinner, sobre Aaron Beck, sobre os autores, mas o quanto que a gente está realmente lendo os autores em si. A gente às vezes lê os manuais, as enciclopédias, os dicionários, os artigos, mas o quanto que a gente está buscando de fato beber na fonte. E aqui ele fala da importância de você beber na fonte. E aqui eu quero até mostrar aqui que ele fala assim que, por exemplo, quando a gente deixa de beber na fonte, primeiro, a gente está trocando o superior pelo inferior. Porque o cara que tirou do zero aquela ideia toda, né? Ele sim é o autor consagrado. Ele sim é a mente elevada e rara sobre a qual os outros estão escrevendo. Mas às vezes a gente prefere ler os comentadores do que o fundador. Acho até que vale a pena colocar quanto que você tem lido os comentadores e o quanto que você tem lido os fundadores. Então, busque ler os originais, busque as grandes mentes, os grandes gênios da humanidade que, por amor ao que eles estavam fazendo, eles não escreveram só porque eles queriam ganhar um dinheirinho ou só porque eles queriam ganhar uma famazinha de intelectual, mas escreveram porque eles eram entregues à área do assunto. Eles realmente amavam e buscavam entender o assunto, a área de interesse, o ramo do conhecimento que eles pesquisavam. Então, primeiro, quando a gente deixa de ler eles para ler os comentadores, primeiro a gente troca o inferior, o superior pelo inferior. Segundo, às vezes os comentadores, eles nem mesmos entenderam com profundidade o próprio fundador. Então o cara tá falando lá coisa que, nem é isso mesmo quando você vai consultar na fonte. Outra coisa, quando o comentador ele faz as menções dele, ele tem que mudar um pouco o texto. Então, você já não pega a essência propriamente dita, você pega a aparência da ideia com algumas alterações, adulterações, às vezes, né? Então, você perde um pouco da essência. Outra coisa, ele quando ele vai comentar, ele faz um recorte, e muitas vezes o recorte que ele faz é daquilo que é o resto. E aí quando você vai ler na fonte, você percebe que ele recortou o melhor não tá lá. Ele tirou o melhor, pegou só aquilo que ele interessava a ele, e o melhor ficou de fora. Então, por conta disso. Outra ideia que ele passa é sobre você pensar também com profundidade sobre os livros, sobre o que você lê. Você pode sim ler os comentadores sobre os livros, sobre o que as outras pessoas estão falando, só que você tem que digerir. Ele fala que a gente não se sente satisfeito quando a gente come e mastiga, propriamente dito, mas quando a gente digere. E da mesma maneira, não é apenas ler, é digerir, é refletir sobre o que se leu. Ele diz que quando a gente lê, o conhecimento ele ganha raízes, ele vai se consolidando, você vai entrando e fincando e construindo toda uma base, um fundamento. Então, se por exemplo você lê um livro, você lê correndo e você não reflete sobre o que você leu, meu querido, é difícil, tá? Então você tem que saber os pontos principais do autor, os principais argumentos, os principais problemas que ele propõe soluções. Você tem que, às vezes, ter frases decoradas, coisas, porque o conhecimento, a informação é o pré-requisito do conhecimento. Se você não sabe o que o cara falou, não consegue reproduzir, nem que seja de forma, às vezes, não necessária ipsis literi, né, literalmente, mas você precisa ter alguma noção. Então, é importante que a gente venha fazer essa digestão, digerir. Por exemplo, ele fala que leitura é o ato de você substituir o seu próprio pensamento pelos pensamentos alheios. É você deixar-se ser conduzido pelo autor, em que ele vai te conduzir por pensamentos que de outra forma provavelmente você não teria esses pensamentos.
Então, ele está te levando e você está embarcando num fluxo de pensamentos e de ideias que ele está te propondo. E essas ideias estão sendo impulsionadas, provocadas dentro de você. E aí você tem que refletir sobre elas. Porque senão, você está acreditando em tudo que eles estão falando. E precisa fazer esse filtro. Ele fala que, por exemplo, se você não faz esse filtro, você é como um homem que anda muito de cavalo e que, por muito cavalgar, esquece como se anda com as próprias pernas. Então, é mais ou menos você sempre ficar refém do que o pensamento alheio está falando, mas você não criar suas próprias ideias, você não pensar por si mesmo. Por fim, ele fala sobre a importância da gente ler as obras imortais, as obras que passaram pelo teste do tempo, as obras que passou séculos e mais séculos, anos e mais anos, e elas continuam atuais, importantes e inesgotáveis, né? Que se relaciona muito com a ideia do Mortimer Adler no livro Como Ler Livros, né? Que ele fala da pirâmide dos livros e no topo tá os livros inesgotáveis, que o Arthur Schopenhauer vai chamar de obras imortais, né? E a gente tem que procurar esses livros, né? Gente, olha, vou te falar, a gente tem que se preocupar muito com o que a gente lê. Mais importante do que ler muito é ler bem e procurar as grandes mentes, tá? Por quê? Porque um livro que você lê de ótima, excelente qualidade, ele vale mais do que 50 livros medíocres, 50 livros rasos. Se você lê um pensador, um autor que tem uma mente elevada, nobre, superlativa, ele vale muito mais do que 50, 100 livros medíocres e rasos, de autores que só quer hypar, só quer lacrar. Então, tome cuidado com o que você lê, busque as grandes mentes, busque os grandes autores, enfim. O que você achou desse vídeo? Né? Você tem algum comentário? Você concorda, discorda? Deixa aqui nos comentários. Você já leu o livro A Arte de Escrever, do Arthur Schopenhauer? Né? Se você já leu, deixa aqui o comentário. O que você achou desse livro? Né? Se vem Ranzinhos aqui, bravo pra caramba também, que às vezes ele faz umas críticas bem contundentes, né? Mas é um excelente livro, tá bom? Enfim, é isso aí, gente. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Que Deus em Cristo te abençoe. Bom, não esqueça de compartilhar, de curtir e de se inscrever no canal, tá bom? Nós vemos em nosso próximo vídeo. Peace.